Bem-vindos à sessão comemorativa dos 491 anos de elevação de Angra do Heroísmo à cidade. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, declaro aberta a sessão. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Muito boa noite a todos, Sr. Bispo, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Vice-Presidente da Câmara da Praia da Vitória, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, o meu agradecimento por terem tirado um pouco deste verão para virem até esta sessão. De facto, celebrar um aniversário deste em agosto não é muito razoável para nós e eu desde já peço-vos desculpa pela temperatura que não é aquela que deveria ser, mas enfim, o Salão Nobre e a história assim obrigam. Por isso, muito bem-vindos a esta sessão. Eu queria, antes de mais, agradecer a vossa presença, obviamente, mas também agradecer e cumprimentar aqueles que hoje vão ser aqui homenageados. Como é tradição, neste dia nós homenagearemos um conjunto de entidades e um conjunto de personalidades que, de alguma forma, ao longo deste último ano, ao longo destes anos, serviram bem a nossa comunidade. É esse também o objetivo desta cerimónia e, por isso, muito obrigado por terem aceito esta homenagem e muito obrigado por estarem aqui connosco. Eu queria, entre todos os homenageados, e obviamente sem desprimor para nenhum deles, porque de facto são todos entidades e pessoas extraordinariamente meritórias, a dar um particular ênfase aos mais jovens. Nós hoje também faremos a entrega de um conjunto de prémios escolares que de alguma maneira marcam a excelência daquilo que é o trabalho das nossas escolas e aquilo que é o esforço dos nossos jovens, dos seus professores e das suas famílias. Este ano nós temos aqui um conjunto notável de jovens com notas verdadeiramente excelentes que bem merecem esta homenagem. Os meus parabéns a eles, aos seus professores, às suas famílias, às suas escolas, porque de facto é um trabalho de excelência aquele que foi feito ao longo do percurso formativo que levou a tão excelentes resultados. Muitos parabéns e votos de que esta homenagem que recebem aqui hoje seja um incentivo para que continuem esta caminhada de excelência, agora, possivelmente no ensino superior ou na vida profissional, porque, de facto, têm todas as condições e todo o mérito para o poderem fazer. Depois eu queria também agradecer ao Sr. Bispo, Sr. Dom Armando, ter aceito ser o orador desta noite. Sei que não é fácil preparar estas coisas, particularmente em agosto, e por isso eu aprecio muito o esforço do Sr. Bispo e aprecio e agradeço ele ter aceito estar aqui hoje connosco e de alguma maneira partilhar um pouco desta relação, que é uma relação que vem da criação entre a cidade de Angra e a Diocese. Na verdade, são duas faces da mesma moeda. Angra foi elevada à cidade para poder receber a Diocese e, obviamente, a Diocese de Angra foi criada porque havia uma cidade capaz de a receber. E por isso, nós aqui, na verdade, estamos hoje a comemorar uma dupla criação, porque em agosto, aliás, no dia 21 de agosto, quando o rei Dom João III resolveu elevar então Vila de Angra à cidade, já o fez com este intuito e já o fez no processo de criação da Diocese. E por isso, creio que ao iniciarmos esta década, que é a década final da aproximação dos 500 anos da cidade e da Diocese, nada melhor que termos aqui o Sr. Bispo a falar-nos nesta relação e de alguma maneira iniciarmos também aqui um percurso que ao longo destes próximos 10 anos, ou 9 anos, 10 anos, nos levará à celebração do meio milénio destas duas entidades. E depois também queria aproveitar este momento para agradecer o esforço e o trabalho dos funcionários desta casa. Hoje vamos homenagear 3 deles, como é tradição, mas nesses 3 eu queria que vissem uma homenagem a todos eles e elas que, ao longo de todo o ano, com o seu esforço, permitem que as coisas vão acontecendo e, de alguma maneira, permitem dar corpo àquilo que são as políticas municipais.
Sem os funcionários esta casa não funcionaria e por isso esta é uma homenagem coletiva a todos eles na pessoa dos 3 homenageados de hoje. Depois eu queria também, porque este é um ano um pouco especial, e se me permitem dar aqui uma pequena nota pessoal. Este é o último ano que eu aqui estarei nesta cerimónia nas funções de Presidente da Câmara. E de facto, ao prefazer 12 anos, 12 cerimónias nestas funções, creio que está na altura, por um lado, de agradecer aos angrenses que me deram a confiança e que permitiu eu estar aqui ao longo destes 3 mandatos, agradecer aos vereadores e vereadoras que ao longo dos 3 mandatos me acompanharam, foram essenciais, e digo-vos de todos os partidos, de todas as orientações, foram essenciais para o sucesso deste percurso. Na verdade, nós tivemos ao longo destes 12 anos uma Câmara em que praticamente sempre concordámos e sempre fomos capazes de encontrar soluções que fossem adequadas para todos nós. Isso foi uma enorme mais-valia que permitiu dar estabilidade à vida municipal e também dar corpo à democracia. A democracia faz desta relação sadia e madura entre aqueles que são eleitos pelos diversos partidos políticos, porque no fim todos nós fomos eleitos com igual dignidade para servir o povo de Angra. Por isso, o meu agradecimento a todos as senhoras e senhores vereadores que ao longo destes mandatos me acompanharam. E também, obviamente, o meu agradecimento a todos os membros da Assembleia Municipal que ao longo destes 3 mandatos me aturaram em infinitas sessões e infinitos discursos, mas que também foram parte essencial no sucesso desta caminhada. E nisto eu tenho que destacar aqui 2 pessoas. Uma que vai ser homenageada hoje, o Dr. Ricardo Barros, e que vai ser muito justamente homenageado, porque na verdade fez um percurso notável, quer como Presidente da Assembleia Municipal desta Casa, ao longo de 16 anos, quer em muitas outras funções de serviço à comunidade, e portanto muito justamente hoje aqui, por decisão da nossa Assembleia Municipal, será homenageado, mas a ele eu tenho que lhe dar um especial agradecimento. Foi uma pessoa essencial no processo que levou à nossa eleição há 12 anos atrás, foi uma pessoa essencial na boa condução dos trabalhos desta Casa ao longo de 2 mandatos. E depois, finalmente, ao Dr. Domingos Cunha, que também, ao longo destes últimos 4 anos, com muita dignidade e muita eficiência, geriu a nossa Assembleia e permitiu que a boa paz existente na Câmara também se traduzisse em boa paz e cooperação dentro da Assembleia Municipal. Por isso, ao Dr. Ricardo e ao Dr. Domingos, o meu profundo agradecimento pela colaboração dada e pelo esforço que fizeram. E depois, finalmente, dizer-vos que para mim foi uma honra ter servido neste lugar. Na verdade, a Câmara de Angra, com quase 500 anos, é provavelmente o lugar mais honroso que existe nesta região, e eu ter sido Presidente da Câmara durante 3 mandatos foi provavelmente, ou foi de certeza, o melhor e o mais honroso dos cargos que eu jamais exerci. Por isso, muito obrigado a todos, e eu espero que ao longo dos próximos anos continuemos a ver a nossa cidade a prosperar, a crescer, e continuemos a ver uma cidade que vive e respira democracia, em que todos nós, independentemente dos partidos, somos capazes de nos entender e somos capazes, num são diálogo, de encontrar as melhores soluções que servem o povo que nos elegeu, porque, no fim de contas, todos nós somos eleitos. Muito obrigado. Armando Esteves Domingos nasceu a 10 de março de 1957 na paróquia e freguesia de Oleiros, no distrito de Castelo Branco. Concluiu em junho de 1980 o curso de Teologia dos Seminários no Seminário Maior de Viseu. A partir de julho de 1980 até outubro de 1981, fez um ano de estágio pastoral em Roma, no Centro Mundial de Espiritualidade e Teologia do Movimento dos Focolares. Especificamente, frequentou estudos sobre pastoral juvenil, espiritualidade e pastoral familiar com incidência na preparação de noivos para o matrimónio. Realizou também trabalhos como tradutor de italiano-português em congressos internacionais.
Ao regressar à diocese, é ordenado diácono a 25 de novembro de 1981 e presbítero a 3 de janeiro de 1982 na Sé Catedral de Viseu. A partir de janeiro de 1982, foi nomeado pároco de diversas paróquias. A 2 de setembro de 1984, frequenta o curso de capelães militares e, no final, fica como capelão militar na Força Aérea Portuguesa, colocado no Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa e capelão da Base de Tropas Paraquedistas de Monsanto, Comando da Força Aérea, Comando das Tropas Paraquedistas, DGAFA e Aeroporto de Trânsito número 21. Em março de 1984, é nomeado capelão da base de Alfragide e adjunto do capelão-chefe da Força Aérea. Ainda como militar, entre dezembro de 1984 e janeiro de 1987, é assistente da 4ª Secção de Escotismo da região de Lisboa e adjunto do assistente regional, colaborando também com os cursilhos da cristandade. Em fevereiro de 1987, regressando à diocese, é nomeado professor de Religião e Moral da Escola Secundária Emílio Navarre, assistente do agrupamento 102 do CNA, assistente do Movimento de Educadores Católicos e assistente regional do CNE até 1996. A partir de outubro de 1987, é eleito para membro do Conselho Presbiteral, coordenador do seu secretariado permanente. É, simultaneamente, membro do Conselho Pastoral Diocesano e Colégio de Consultores. Entre 1989 e 2014, é professor de Ética e Desenvolvimento Pessoal na Escola Profissional de Torre Deita, sendo ainda membro do Conselho de Amigos da Fundação Joaquim dos Santos. Desde 1989 a 2016, foi diretor do jornal Voz de Torre Deita e Boa Aldeia. Em novembro de 2004, é nomeado ecónomo diocesano até julho de 2015. Vigário-geral da Diocese de Viseu em 2015, quando, em 2018, foi nomeado bispo auxiliar do Porto. A ordenação episcopal decorreu a 16 de dezembro de 2018, na sede de Viseu, tendo como bispo ordenante Dom Luciano e como bispos coordenantes Dom Elídio Leandro e Dom Manuel Linda. No dia 4 de novembro de 2022, o Papa Francisco nomeou Dom Armando Esteves Domingos para suceder Dom João Lavrador como bispo de Angra, tornando-se assim o 40º bispo de Angra. Tem a palavra o Sr. Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingos, para abordar o tema Cidade e Diocese, juntas a fazer história. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, desta muito nobre e leal cidade de Angra, que também depois batizada do heroísmo, excelentíssimos vereadores, membros da Câmara Municipal, senhores deputados, excelentíssimos senhoras e senhores convidados aqui presentes, estimados homenageados. Peço-vos desculpa se estou a atrasar e a estragar a vossa festa, mas foi-me pedido esta colaboração e terão que atribuir as culpas ao Sr. Presidente da Câmara. Disse-lhe que não era capaz de lhe dizer que não, muito mais neste último ano, e que tenho por isso todo o gosto. Saúdo também as excelentíssimas autoridades aqui presentes. Então, caros angrenses, vós todos, uma boa noite. É para mim, e devo dizê-lo, uma grande honra, uma subida honra estar aqui a falar-vos. Eu, que sou porventura o último a chegar a esta cidade e a esta diocese, que ainda mal conheço, pois me tenho dispersado por tantos lugares desta diocese e região dos Açores, mas cidade que já aprendi a admirar e a amar. Quem por aqui passa, pessoas conhecidas minhas, classifico-a como a cidade mais harmoniosa, onde até as cores, por mais aberrantes que sejam, conjugam todas muito bem. E que aqui encontro também pessoas capazes de se conjugarem umas com as outras, de acolher a todos,
de conviver e festejar com qualquer um que seja. Apraz-me pensar, assim que estamos juntos, cidade e diocese, a caminho dos 500 anos da sua fundação e que, por isso, esta é uma etapa de um caminho que estamos condenados, entre aspas, a percorrer juntos, já que a cidade e a diocese nasceram praticamente gêmeas e não se quererão separar ao fim de 5 séculos. Celebrar e dar os parabéns à cidade nos 491 anos da sua fundação é também para mim um ato de memória, mas de responsabilidade também. Memória das raízes que nos moldaram e responsabilidade para prosseguir com inteligência e fidelidade o projeto coletivo que aqui se iniciou em 1534, com a elevação de Angra à cidade, por carta régia de Dom João III, e ao mesmo tempo com a criação da Diocese de Angra, por o Papa Paulo III e com o pedido dos bispos portugueses, primeiro Dom Manuel e depois reiterado por Dom João. Nasceram juntas e a história nunca mais as separou. Hoje, nesta Casa da Democracia Local, celebro convosco essa identidade partilhada entre a cidade civil e a Igreja, entre o povo e a sua alma. É esta relação entre a urbe e o sagrado, entre o altar e o cotidiano, que quero também aqui realçar. E um primeiro ponto é precisamente juntas na vocação atlântica e universal. Angra de Heroísmo, sabemos-lo todos, nasceu como porto e ponto de encontro. Como diria Gaspar Frutuoso, como universal escala do mar do poente. Também a fé cristã, aqui chegou através da Igreja Católica. E católico significa precisamente universal. Nascida em meados do século XV, dizem os historiadores que se tornou rapidamente um centro político, económico e religioso. Aparece sempre ligado, nunca separado. E nestes tempos da história era mesmo assim. Esta centralidade geográfica e política exigia também um centro espiritual forte. Fé e império, nessa altura, navegavam juntos. A história da cidade de Angra e da Diocese está profundamente entrelaçada, ao ponto de se poder afirmar que ambas cresceram e se afirmaram em simbiose, alimentando-se mutuamente ao longo dos séculos. É impossível compreender a identidade desta cidade sem reconhecer o papel estruturante da Igreja, quer no acompanhamento das pessoas, quer na modelação da paisagem urbana, social e cultural. Durante séculos, a Diocese desempenhou um papel decisivo na educação, na cultura e na assistência social. De tal maneira, estando a Igreja, não surgiram grandes outras escolas. A Igreja, por isso, não se limitou à administração sacramental, mas tornou-se motor da alfabetização, de instrução religiosa, de caridade institucionalizada e de preservação dos valores que estruturaram a vida açoriana. Por outro lado, a cidade também cresceu ao abrigo desta presença eclesial. As grandes igrejas, conventos, ermidas e capelas moldaram não apenas a silhueta urbana, mas também o cotidiano dos habitantes. Os espaços do sagrado tornaram-se também centros de sociabilidade, lugares de encontro, de partilha, de esperança. E a religiosidade açoriana, forjada no contexto da insularidade e das calamidades naturais, encontrou na Igreja o seu maior amparo. Mesmo em tempos de conflito político e social, podíamos dizê-lo como no tempo das guerras liberais ou da República, mesmo nessas alturas, a relação entre a cidade e a Diocese, embora conhecendo tensões e desafios, nunca fugiram do seu caminho ou quebraram o vínculo. O espírito reformador de bispos como Dom José Damasceno da Costa, já em tempos da República, ou a criação de um Conselho Diocesano de Assistência do Culto e Clero após 1911 e a Lei da Separação, em que o Estado, que desde o início pagava as côngoras aos bispos e clérigos, deixou de pagar,
criando estes institutos, mostraram a capacidade de adaptação da Igreja e a sua vontade de continuar presente, útil e inspiradora. E, ao mesmo tempo, o contributo que, a partir daí, os cristãos, nomeadamente nesta cidade, não só então, mas também já antes, basta pensar que no fim da Guerra Civil, digamos assim, o bispo de então, que não podia vir para Angra porque o Estado português, ou o rei, na altura, não lhe pagava a côngora, tinha-lhe cortado a tença, tinha-lhe cortado o dinheiro, ele viu-se refugiado durante 19 anos em São Miguel, porque aí lhe pagavam. Na República, há provas que o povo angrense agarrou em mãos o sustento do seu clero, que ficou de repente sem sustento. Não se pode ignorar que foi na sombra da Sé, e muitas vezes à margem do poder político, que se manteve viva a chama da solidariedade e da esperança cristã. A origem da Diocese, contando em poucas, rapidamente, logo após a descoberta, enfim, no século XIV, no século XV, é o próprio Gaspar Frutuoso que o relata também no seu livro, houve uma obra gigantesca de ocupação da terra, e também, mas também de crescimento de fervor religioso orientado pelos franciscanos, que foram os primeiros a chegar com os povoadores. Nos primeiros tempos, a Igreja estava dependente da Ordem de Cristo, que tinha o poder temporal e espiritual. Portanto, não havia bispos ainda nessa altura, não havia uma organização, estávamos dependentes do Funchal, mas também Funchal foi uma diocese apenas criada 20 anos antes da de Angra, portanto havia o poder temporal e espiritual estava sujeito à Ordem de Cristo. O governo temporal das igrejas pertencia ao seu grão-mestre, mesmo depois de, em 1495, o seu grande grão-mestre, o Duque Dom Manuel, subir ao trono. Eu sublinho aqui o Dom Manuel, que foi talvez um dos maiores, se não o maior rei português, que com ele poucas coisas ficaram iguais. Deu prioridade aos descobrimentos, portanto, estamos ali pouco antes de 1500, ele foi rei durante 26 anos, iniciou na década de 90, 490. E ele deu prioridade, foi buscar os dinheiros todos à Ordem de Cristo para subsidiar a aventura marítima, ou as conquistas de expansão marítima. E com o sucesso das descobertas, lembramos o caminho marítimo para a Índia, a descoberta do Brasil, o início do domínio, digamos assim, português no Índico e no Atlântico Sul, surgiu um período de grande prosperidade, riqueza e grandeza até. Uma estabilidade, já que Dom João III depois ficará 36 anos também no poder, foi aqui um período de 60 anos muito próspero. E o Dom Manuel, uma das coisas que fez, e que também nos influenciou muito a nós, foi conquistar o Papa. E lembrar-se-ão da história que em 1514 mandou aquela célebre embaixada a Roma com coisas exóticas, um elefante, animais selvagens da África, especiarias, ouro, imensas coisas, para conquistar o Papa, e em três vertentes. Primeiro, para mostrar o poder de Portugal no mundo, que era quase senhor do mundo. Depois, para que o Papa reconhecesse as conquistas e lhe entregasse o domínio de todas as terras que viesse a conquistar. Portanto, no fundo, convencer o Papa a entregar-lhe o mundo todo, não é? Porque o mar era o mundo todo. E confirmar também aquilo que era interessante poder aprofundar, mas não o faço, o padroado régio, isto é, o direito exclusivo de Portugal em explorar, conquistar e evangelizar estas novas terras. Com ele ia também a ideia messiânica do rei de Portugal. Enfim, não vou explorar muito isto, mas ele projetava-se como um monarca universal, um pouco na sequência de doutrinas que vinham até sustentadas depois, mais tarde, pelo padre António Vieira, por isso também teve um enxerto de Inquisição atrás dele, onde falava do quinto império do Espírito Santo, universal e eterno. E então Dom Manuel levava também isto ao Papa, que ele era o rei eleito para que todos os povos se unissem sob o reinado da esperança no império do Espírito Santo, um mundo novo, sem fome nem desigualdades, e que respondia também assim profundamente às necessidades espirituais e sociais dos açorianos. De tal maneira que não vou demorar, a devoção ao Espírito Santo
também aqui vai beber muita inspiração, ficará para outro dia. Pode-se dizer que ela é herdeira de duas correntes convergentes, a tradição popular medieval, portanto com Santa Isabel, etc., e este imaginário messiânico do tempo de Dom Manuel. E se a visão régia terminou, esta ideia do Império Universal não se concretizou, permaneceu, porém, no coração do povo açoriano a esperança nesse reino do Espírito, vivido em cada festa anual como antecipação de um mundo renovado pela fraternidade e pelo amor divino. Então, a influência de Dom Manuel levou ao surgimento da Diocese de Funchal, que tinha não só as ilhas da Madeira, Funchal e Porto Santo, mas todos os territórios descobertos a descobrir. Portanto, ficou uma configuração gigantesca que ia até à Ásia. Era todo o império, era a Diocese de Funchal. Claro, como não havia internet nem meios rápidos, passado pouco tempo, já o Papa estava a conceder a faculdade para que os reis organizassem novas dioceses. E assim apareceu também Angra. Uma palavra sobre a presença da Igreja na cidade, também pode ser interessante. Nesse tempo e ao longo dos séculos, uma das formas, o cabido da Sé, que ao longo dos séculos teve um papel muito importante na vida pública. Muitos lecionavam no seminário, que era a grande escola de ensino superior, participaram em eventos solenes da cidade e foram figuras de peso na opinião pública. Nas sedes vacantes em que o bispo não estava, por exemplo, depois dos espanhóis terem sido expulsos em 1640, durante um largo período de tempo, o Vaticano ainda não reconhecia a independência de Portugal, logo não nomeava bispos. E aí, quase 30 anos, tivemos um cônego como vigário capitular, que substituía o bispo. Portanto, não havia, os cônegos tiveram um papel muito importante, e alguns deles também papel político. O Seminário Episcopal de Angra, que era uma obrigação desde o Concílio de Trento, desde o século XVI, todas as dioceses tivessem. Aqui tentaram, os jesuítas tinham uma escola de formação muito forte, formavam os padres, e o seminário foi sendo adiado. Já em 1789, já mais de 200 anos depois do Concílio de Trento, e ainda não havendo seminário, tentaram colocá-lo nas instalações dos jesuítas, no Colégio dos Jesuítas, mas o governo não aprovou e ficou adiado, até que quem é que o vem a fundar em 1862, o bispo Dom Estevão, que tinha sido o bispo da parte final das guerras do liberalismo, o tal que esteve 19 anos em São Miguel, porque aqui não lhe pagavam, e teve essa aventura de fazer do seminário então o grande centro formativo e cultural por excelência, com impacto direto sobre a cidade. Lecionavam nele cônegos da Sé e a população contribuía com subscrições públicas para o seu sustento. Foi centro de reflexão aberta, especialmente a partir do bispo que eu já mencionei, Dom Manuel Damasceno da Costa, que abriu as conferências eclesiásticas também a leigos. O próprio Instituto Açoriano de Cultura, hoje tão famoso, de Angra, nasceu num contexto eclesial por iniciativa de um grupo de professores do Seminário Episcopal de Angra, em 1955, que após formação no exterior, pretendia modernizar e dinamizar o ambiente cultural dos Açores na época muito fechado e isolacionista. Procuravam contribuir para uma açorianidade aberta ao mundo, como ficou claro nas palavras do seu primeiro presidente, Monsenhor José Machado Lourenço. Ele dizia, o Instituto, é muito interessante esta visão que havia desde o início, o Instituto não é de cultura açoriana, mas açoriano de cultura. Não queremos fazer açorianismo, mas açorianidade. O nosso espírito é universal e universalista. Tudo o que é açoriano é nosso, mas tudo o que é humano é açoriano. Também a Igreja foi protagonista na vida cultural da cidade com muitas publicações periódicas. Ainda hoje tem o Boletim Eclesiástico dos Açores, que é a publicação mais antiga e que se publicou sem interrupção. Na Diocese foi feito um sínodo, um só, depois de Trento, alguém que lá esteve o promoveu e foi em 1559. Depois da primeira sessão de Trento, portanto, isto é a história
depois Trento ainda se prolongaria até a década de 60. Também os religiosos foram sempre uma presença muito ativa. Falei dos franciscanos e os jesuítas, foram de facto eles os mais importantes. Os jesuítas foram expulsos muito cedo, em 1760. Nunca mais cá voltaram. Os bens foram, nós diríamos, no nosso tempo, foram nacionalizados, no tempo foram confiscados. Uma palavra breve, o que é uma diocese? Já agora falamos tanto de diocese. O que é uma cidade, sabemos o que é uma diocese. A palavra vem do grego que significa administração, governo. Portanto, é uma circunscrição territorial com um bispo que a governam em nome de Cristo e unidos ao Papa. A sua origem é no Império Romano. No século IV, com a liberdade religiosa, organiza-se também com a liberdade. Há uma apropriação quase do cristianismo para remodelar o Império Romano. É preciso ir lá ao Imperador Constantino. Não é que tudo tenha sido bem feito, muitas coisas boas perderam-se na altura e algumas recuperaram-se na República quando houve a separação da lei da separação do Estado e da Igreja. Mas, dizia eu, tem a origem nessa altura. Cada diocese tem limites geográficos e o bispo só é bispo na sua diocese. O centro da diocese é sempre uma catedral, onde está a cadeira, a cátedra, na Sé, lá está ela no cimo. Simboliza a unidade da diocese. Houve 2 concílios, só para percebermos o que é a Igreja hoje e a diocese hoje, houve 2 concílios que ajudam a percebê-lo. Trento, que é um concílio, um tempo da Reforma protestante, era para disciplinar, para garantir a autoridade da Igreja Católica e da hierarquia católica. Portanto, tinha aí objetivos muito limitados, disciplinar, doutrinar. E o bispo aí aparecia mais como um governador ou juiz, para governar e disciplinar, também ele. Os bispos muitas vezes não vinham à diocese, também aqui temos muitos que cá não puseram os pés, depois nomeados, alguns, não muitos. Em Trento decretou-se a residência obrigatória para os bispos e a criação de seminários. O Concílio Vaticano II foi completamente diferente. Portanto, estamos a falar na transição ali para a década de 60, 1962, 65, já na década de 60. Grandes mudanças. E então a Igreja, a Diocese, deixou de ser apenas aquela circunscrição administrativa em obediência ao Papa, para impor regras e garantir a unidade, mas tornou-se uma Igreja completa, Igreja local, assim chamada. O Vaticano II reforçou a ideia de que a Diocese não é apenas essa administração, mas uma Igreja plena, onde a universalidade da Igreja se torna presente de maneira concreta. E assim a Igreja Universal, dizia o Concílio, subsiste, está toda nas igrejas locais, reunida em comunhão com o seu bispo, presbíteros e fiéis, fala de todos em conjunto. Depois, também o Concílio, falando do papel do bispo, diz que ele é para criar colégio entre todos e ser líder espiritual para gerar comunhão. Tem um ponto novo também, que é o insistir na participação dos leigos e valorização da participação de todos. Ele ressaltou que leigos, religiosos, religiosas, consagrados, presbíteros, são responsáveis todos pela missão da Igreja nessa diocese, todos responsáveis pela sua construção. Apareceram os órgãos consultivos, que o bispo tem mesmo que consultar, conselhos pastorais, diocesanos, depois aparecem os paroquiais nas paróquias, ganharam muito destaque, impulsionando a participação real e efetiva das comunidades. Falou muito da enculturação e abertura ao mundo, o diálogo com a cultura. O bispo é estimulado a encorajar uma diocese aberta e dialogante com a sociedade e a cultura. Também sublinhou muito a opção fundamental pelos pobres e a sinodalidade que tanto tem ocupado a diocese nos últimos tempos. Então, se em Trento a diocese era uma unidade jurídico-territorial, dirigida pelo bispo como administrador e disciplinador em obediência ao Papa, com o Vaticano II, a diocese é uma igreja, comunidade viva de fiéis, corpo vivo, reunida em torno do bispo e em comunhão com a igreja. Aqui em Angra, quando foi o Concílio Vaticano II, foram tempos de muita esperança, de muita abertura ao laicado, fizeram-se imensas formações teológicas sólidas e também dizer que nem tudo foi fácil. Depois dos grandes momentos há sempre depressões. Também houve tensões e crises no clero, abandonos mesmo. Ainda
há um texto de Fernando Eanes em que fala de dissidências e de uma dinâmica que foi mantida pela lei da inércia. Nem todos se entusiasmaram com o concílio. Termino a Diocese hoje. A Diocese hoje tem, já agora, 123 padres e 172 paróquias ou curados. Tem 12 diáconos, 84 religiosas, 5 religiosos, cerca de 1.933 catequistas, 12.578 catequizandos, muitos leigos, membros ativos dos conselhos pastorais e grupos paroquiais, 19 movimentos laicais, entre eles o mais expressivo, com números atualizados, o CNE, que conta com 72 agrupamentos, 3.220 escuteiros no ativo, tem 89 confrarias e irmandades inscritas e 23 grupos de jovens também inscritos. Há outros que não estão inscritos ou não têm estatutos próprios. Em ano de jubileu, a palavra é a esperança. Tínhamos previsto que este ano 2025 pudesse ser um ano para preparar estes 10 anos até aos 500 em 2034. Em outubro, na ilha primeira que foi descoberta, Santa Maria, iremos apresentar um projeto para 10 anos. O título, e o primeiro ano é já este, 2025-2026, que terá como título Cristão, o que dizes de ti mesmo. Enfim, vai sobretudo pensar na iniciação, no batismo, mas é um guião para ser escrito por todos, na linha também do que dizia do concílio. Na introdução, que sairá em outubro, se diz, sem proselitismos e sem outra ambição que não seja servir os homens e mulheres das 9 ilhas dos Açores, sublinhamos o papel que a Igreja e a mensagem cristã teve e continua a ter na cultura e construção da identidade açoriana, na formação das diversas gerações, na promoção da justiça, apoio aos doentes e mais desfavorecidos, acompanhamento e amadurecimento da fé de pessoas, famílias, movimentos ou comunidades. Queremos continuar a dignificar esta história, que neste longo caminho possamos escutar e ser ajudados pelos cristãos leigos que, alimentados pela palavra de Deus e iluminados pela doutrina social da Igreja, são os protagonistas da evangelização nos lugares de trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos ambientes culturais e sociais, na economia e na política. Queremos fazê-lo, e este é o outro ponto do futuro projeto, em espírito e mentalidade sinodal, convidando a todos também a multiplicar este confronto de ideias com o mundo e a aprofundá-las, ter o cuidado das palavras e das relações próprios de uma mentalidade sinodal. E para isso será nomeada uma equipa sinodal formada por membros de várias ilhas, vocações, formações, com leigos, clérigos. Pede-se-lhe que seja um laboratório de unidade nesta nossa diocese e que apliquem aqui também as pistas que saíram do último sínodo. Porque queremos também ir devidamente preparados, será dada força a uma ideia que já vem desde 1992 no Congresso dos Leigos, muito famoso, muito importante, e que já dizia nessa altura coisas importantes, como pedir uma escola de formação nas ouvidorias, agora oficialmente arrancará este ano, e também uma escola diocesana de formação, que será a partir do seminário, que agora tem um novo horizonte. Os seminaristas estudam no Porto, mas diáconos e padres continuarão a ser acompanhados pelo seminário, e depois esta escola diocesana de formação de leigos. Os desafios, uma parceria a renovar. Hoje a sociedade enfrenta desafios novos. Basta pensar o que é a revolução digital. Mas também, ao mesmo tempo, há muito individualismo, fragmentação, que exigem uma nova consciência deste legado comum. A cidade e a diocese penso continuarem a ser chamadas a renovar a sua aliança histórica. Numa sociedade que procura sentido, pertença e valores, a tradição cristã pode continuar a ser fermento de humanidade, espaço de diálogo e de encontro. A diocese de Angra, nesta cidade, está apta a oferecer esse horizonte espiritual e comunitário, abrindo-se a todos os valores culturais e humanos aqui viventes.
A cidade, por sua vez, não tem esquecido as raízes que a sustentam, a perseverança, a preservação do património religioso, a valorização das festas e tradições católicas, o reconhecimento da Igreja como parceira social e cultural são passos essenciais para que Angra continue a ser uma cidade viva, com alma, com história e com futuro. Diocese e cidade, Igreja e comunidade, espiritualidade e vida cotidiana. Este é o binómio que moldou Angra ao longo dos séculos e este é o caminho que se oferece ao nosso tempo. De mãos dadas, como desde 1534, seguimos na construção de uma mesma identidade, não apenas passada, mas sobretudo a olhar o futuro. Em tempos de incerteza, ela foi um farol. Em tempos de confronto, trincheira. Em tempos de marginalização, foi lar espiritual. A Diocese de Angra e a cidade de Angra do Heroísmo cresceram juntas, partilhando alegrias e sofrimentos, esperanças e provações. E essa memória comum é parte essencial da nossa humanidade. Obrigado pela vossa paciência.